Olha, nós somos gestores de recursos dedicados exclusivamente a temas ASG. Então, a forma como a gente percorre esse caminho é um pouco diferente. A gente primeiro pesquisa projetos, empresas, oportunidades que tenham um impacto ASG. Hoje em dia, principalmente aspectos associados com mitigação ou resiliência a mudanças climáticas. Então, isso inclui energia renovável, isso inclui projetos de eficiência energética, enfim. E a gente escolhe, a partir do ângulo ASG, a gente escolhe aqueles projetos que possuem, no nosso entendimento, a melhor relação risco-retorno. Então, primeiro nós aplicamos o filtro, as lentes ASG, e depois nós procuramos, dentro daqueles universos de projetos, encontrar os projetos que têm a relação risco-retorno que nos pareça correta. Projetos de finanças sustentáveis, de uma forma geral, em particular os financiamentos para novos projetos, podem ocupar um espaço muito importante no portfólio dos investidores institucionais. Existe uma aderência tanto tática quanto estratégica entre financiamento sustentável e investimentos institucionais. Investidores institucionais vão encontrar em projetos de finanças sustentáveis investimentos, por exemplo, associados ao clima, o chamado climate finance, investimentos que vão tender a ser investimentos de longo prazo, com retornos atraentes em relação ao risco e menos sujeitos aos riscos climáticos ou aos impactos futuros dos riscos climáticos. Então, parece para a gente ser uma combinação de fatores, uma combinação que, de uma forma geral, tendem a tornar esses investimentos uma alternativa conveniente para o investidor de longo prazo que busca otimizar a relação de risco e retorno das suas carteiras. Nesse sentido, especialmente os investidores institucionais. O Green FDIC foi um conceito que nós desenvolvemos para Project Finance, para dar oportunidade aos investidores do mercado de capitais brasileiro de financiarem projetos aderentes ao clima, projetos ASG de uma forma geral, fazendo com que a securitização desempenhe um papel de expansão na disponibilidade dos investimentos para esses setores. Então, a securitização no mercado americano fez com que o mercado imobiliário deslanchasse. A nossa tese aqui de que a securitização poderia fazer com que o mercado de Project Finance verde também deslanchasse, no Brasil e em outros países. Então, nós submetemos essa ideia ainda como teoria no Global Innovation Lab for Climate Finance em 2017, e desde então esse projeto foi seguidas vezes premiado como um projeto inovador de financiamento do clima. Então, de fato, é uma iniciativa inovadora que a gente entende que ela dá oportunidade, ela dá ao investidor a chance de ganhar exposição a um tipo de investimento com retornos atraentes e com um mercado que normalmente seria servido apenas por bancos de desenvolvimento. Esse primeiro instrumento, na verdade foram dois instrumentos, um Green FDIC e um Green CRI, foram os primeiros climate bonds lançados como FDIC e como CRI. Então, nós fizemos para financiar projetos de geração solar em GD, no estado de Minas Gerais. Então, foi um total aproximadamente 290 milhões, 280 milhões de reais mobilizados de investidores profissionais brasileiros para investir na expansão de um parque solar em geração distribuída. Para os investidores, nosso entendimento é de que este tipo de ativo era um tipo de ativo não disponível à época, ou não facilmente disponível para o investidor institucional, para o investidor pessoa física, para os fundos de investimento. Então, o que nós entendemos é que o Green FDIC, da forma como a gente vem trabalhando, ele abre esta alternativa adicional para que o investidor que deseje investir em geração renovável, neste tipo de modelo, por exemplo,
tenha essa alternativa. Nós, em termos de novas iniciativas, espaço para iniciativas similares, nós hoje estamos trabalhando no lançamento de novos Greenfields, tanto para geração solar quanto para eficiência energética. Então, tipos de ativos que vão ter riscos de flutuação dos seus fluxos de caixa baixos, consideravelmente baixos, energia e eficiência energética tendem a oferecer esse tipo de oportunidade, mas montados e modelados com todo um tipo de colateral, de garantias, de pacotes de seguros que tornam o investimento bastante mais seguro e atraente. As iniciativas de economia verde, de uma forma geral, eu acho que elas deixaram de ser vistas como iniciativas de ambientalistas ao longo dos últimos 10, 15 anos. As mudanças climáticas e os riscos associados com as mudanças climáticas se tornaram uma preocupação difundida em toda a sociedade, e especialmente da pandemia para cá. Se, por um lado, isso ampliou o interesse no tema por investidores, por consumidores, pela sociedade de uma forma geral, por outro lado, surgiram os problemas criados pelo greenwashing, por exemplo. Então, existe uma mudança ainda discreta, mas perceptível, nos padrões de consumo na sociedade brasileira. Existe mais interesse por produtos que não causem danos ambientais, desde o consumidor de um hambúrguer até a empresa que decide que não vai contratar prestadores de serviço que causem danos ao meio ambiente. Então, as preocupações ambientais, as preocupações se tornaram pauta do dia para muitas pessoas e para muitas organizações. No meu entendimento, isso é extraordinário, mas quando isso se tornou tema relevante para os investidores, o que é vital para que essas transformações aconteçam, que é o engajamento dos investidores, isso trouxe um problema. A falta de produtos verdes, verdadeiramente verdes, certificados, monitorados por terceiros, a falta deste volume de produtos fez com que abrisse um espaço para oportunistas, que lançam novos produtos de investimento verdes, por exemplo, mas que na verdade não têm nenhuma das características ou da segurança de uso do capital levantado para fins ambientalmente corretos, ou o monitoramento de como aquele capital é utilizado ao longo do tempo. Eu acho que existem dois objetivos comuns entre o SFDR europeu e as iniciativas que estão sendo tomadas pelo Banco Central, CVM, Ambima, no Brasil. A primeira preocupação, que parece evidente em todos, é justamente prevenir o greenwashing, adotar uma taxonomia clara, preferencialmente sujeita à revisão independente, de forma a impedir que os investidores sejam iludidos pelo uso inapropriado do conceito e da denominação, seja a denominação como verde, sustentável, o que for. Então, a primeira preocupação, acho que no topo da agenda está a prevenção ao greenwashing. A segunda preocupação também parece um objetivo comum no framework brasileiro e europeu, é assegurar a transparência nos relatórios dos diferentes atores do mercado de capitais, tanto em relação à forma como eles integram os ângulos ASG nas suas decisões de investimento, como também uma ferramenta de adição de valor para os investidores. Mas também fazer com que essa transparência nos dê visibilidade sobre a que riscos estes diferentes agentes, sejam gestores de investimento, companhias listadas, investidores previdenciários, como eles estão se posicionando e quais os riscos que as suas decisões de investimento envolvem em longo prazo. Então, gestores ou empresas que têm exposição a setores intensivos em carbono tendem a agregar maiores riscos
nos seus portfólios no longo prazo. O que parece ser uma preocupação de transparência aqui é de que sejam relatados de forma transparente a todos os investidores quais são os riscos envolvidos naquelas decisões ESG. Então, uma empresa que é um fundo que tem uma exposição grande a empresas de petróleo precisa dar transparência adequada a isso para que os investidores preocupados com temas ESG possam tomar suas decisões de investir ou possam adotar as preocupações, a cautela necessária em relação aos riscos que esse tipo de negócio intensivo em carbono poderá ter no futuro. Sejam riscos econômicos, por meio de taxação de carbono, sejam riscos de que seus mercados se tornem menos relevantes pela escolha dos consumidores. Então, a transparência ajuda o investidor a tomar uma decisão bem informada, seja qual for a decisão. Na minha opinião, a capacidade que primeiro me vem à cabeça é a capacidade de originar um grande número de oportunidades. Para que o gestor possa se dar o luxo de selecionar as relações risco-retorno melhores. Então, o tamanho do lixo do gestor é importante. O número de projetos que ele descarta é importante, para que ele se concentre nos melhores projetos, no melhor potencial. Então, finanças sustentáveis dizem respeito à melhor alocação do capital. Como melhor alocar o capital aos projetos, aos negócios, às empresas que melhor merecem esse capital, a disponibilidade desse capital. Então, é preciso originar muito, achar muito, investir muito tempo, energia e capital na busca de projetos. Então, o tamanho de pipeline eu acho muito importante para diferenciar um gestor mais eficaz em economia verde. O segundo ponto é ter a capacidade de monitorar os investimentos, a capacidade efetiva de monitoramento dos investimentos. Então, projetos greenfield, projetos que estão sujeitos a riscos de construção, precisam ser monitorados. Você precisa ter engenheiros, você precisa ter um time monitorando, acompanhando o desempenho da construção daqueles projetos, dado que o risco de construção é um dos riscos que afeta o project finance. Mas, além disso, você precisa ter capacidade, número de pessoas, qualificação de pessoas para monitorar o desempenho operacional, o desempenho financeiro, o desempenho ou seus riscos ambientais e de governança. Então, essa capacidade também tem que estar disponível num bom gestor ou num gestor eficaz da economia verde. Por fim, eu acho que o risco ao qual o gestor está sujeito, e portanto seus investidores, se reduz se ele tem um sistema de tomada de decisão tomada de decisão de investimentos ou de desinvestimentos, que seja coerente com não apenas com os princípios do investimento por si, mas com análise de todos os componentes ESG e dos seus riscos associados. Não só os riscos associados no curto prazo, mas aqueles riscos nos quais o negócio está sujeito no longo prazo. Em particular, aqueles investimentos que estão sujeitos a riscos climáticos. Existem muitos projetos, existem muitas companhias, muitas alternativas de investimento na economia verde. Existem muito mais oportunidades do que existe ainda capital alocado para. Isso significa que esse é um mercado rico em oportunidades sujeitas ainda a alto retorno. Claro que ao longo dos próximos anos, os retornos aos quais esses projetos vão estar sujeitos vão ser decrescentes. Mais investidores entrando, menor será o retorno. Mas hoje ainda existe espaço, ainda existe uma economia verde grande o suficiente no Brasil para que exista a capacidade ainda de colher os frutos, as frutas mais baixas da árvore. É um menor esforço para o melhor retorno. Então, eu acho que isso não vai ser sempre assim, mas hoje o investidor, na minha opinião, e naquilo que nós vemos no nosso trabalho, ele não está precisando abrir mão de retorno para
executar uma agenda verde, uma agenda sustentável. Há um maior volume de iniciativas alinhadas com sustentabilidade, disponíveis para se transformarem em produtos investíveis pelo mercado de capitais brasileiro, são, sem dúvida nenhuma, projetos de energia renovável. Então, novos projetos, nova expansão, nova capacidade de geração de energia renovável, seja ela solar, eólica. Eu acho que o maior volume de oportunidades ainda se encontra nessa área. Não à toa, o maior número de emissões de climate bonds no Brasil e na América Latina é disparado o de projetos e empresas de energia renovável. Começam a surgir outros projetos, eficiência energética, alguma coisa, e em pequena escala projetos que têm um impacto social, que talvez seja o mercado mais desafiador de toda a área de finanças sustentáveis. Como integrar projetos que sejam relevantes em termos sociais e que, ao mesmo tempo, o investidor não precise abrir mão de retorno. Então, encontrar projetos que tragam impacto social, diversidade, financiamento daquilo que a gente chama de empreendedorismo de gênero. No Brasil, uma das coisas que nós mais desejamos é nivelar o campo de jogo para mulher empreendedora, por exemplo. Uma mulher empreendedora tem mais dificuldade em acessar capital, financiamentos, enfim, para o seu negócio, do que um homem nas mesmas condições. E nós achamos isso inadmissível. A dificuldade que a gente encontra hoje é como encontrar as oportunidades para fazer com que este tipo de projeto, que tem impacto social abrangente, possa ser feito com os níveis de retorno apropriados. Nós, recentemente, começamos a olhar projetos de qualificação e educação. Como financiar empresas para que elas investam mais na qualificação dos seus profissionais. É o equivalente à eficiência energética na eficiência do capital humano das companhias, do capital intelectual das companhias. A gente acha que vai chegar esse dia onde essas alternativas estarão presentes em maior número no mercado brasileiro, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer. Se nós considerarmos investimento de impacto de uma forma abrangente, onde estamos olhando para investidores que precisam, que estão mandatados para apenas olhar o ângulo do impacto, esses são normalmente investidores concessionais, fundos de desenvolvimento, fundações privadas. O mercado americano, uma grande parte dos investimentos de impacto vem de fundações privadas que foram fundadas por empresários de êxito nas áreas de tecnologia e no setor financeiro, enfim. E temos inúmeros exemplos desses. Esses são investidores de impacto que olham o impacto e deixam em segundo plano o retorno, ou a relação risco-retorno daquele capital. Então, para este tipo de investimento de impacto concessional, acho que o grande volume ainda vem de órgãos multilaterais, BID, IFC, enfim, IFU, os diferentes o Banco Europeu de Investimento de Desenvolvimento, enfim, esses são os principais players em volume. Outros privados em segundo plano, mas crescendo em número e volume de capital orientado ao impacto. Agora, se a gente olha para o impacto como um componente que é subjacente ao retorno do investimento, ou seja, estamos olhando para investimentos rentáveis, investimentos que têm condições de retorno de mercado
mas que atendem critérios objetivos de impacto. Nesse sentido, a gente tem que olhar para investidores de longo prazo, que buscam o retorno, que tenham paciência de aguardar o retorno ao longo do tempo, e nesse caso eu acho que o investidor institucional é, é o investidor provavelmente mais apto a ganhar exposição a investimentos rentáveis nessa área. Muito mais do que empresas listadas, do que fundos de investimento que têm uma pressão por desempenho de curto prazo muito grande, e essa pressão por desempenho de curto prazo afeta a qualidade da decisão do que investir ou que não investir. Então, eu acho que esses são os principais fatores a levar em consideração para determinar que investidores poderiam fazer esse papel.